Neste vídeo explicaremos passo a passo tudo o que você precisa saber sobre a construção de barragens hidrelétricas, desde estudos de solo e rocha até a operação das turbinas que geram energia. Também abordaremos temas como essas estruturas gigantescas são capazes de armazenar milhões de litros de água, qual o papel da engenharia civil e por que a geologia do terreno é crucial para que uma barragem seja segura e funcione por décadas. O que é uma barragem? Uma barragem é uma estrutura construída para reter água de um rio e aproveitar sua energia para gerar eletricidade. Ela funciona como um grande reservatório de água. Quando é liberada com força através das turbinas, produz movimento mecânico, que é transformado em energia elétrica. A barragem de gravidade. A barragem de gravidade é uma estrutura construída em concreto, projetada para manter a água de um rio usando apenas uma coisa, que é seu próprio peso. A forma dela mais comum lembra um triângulo ou um trapézio, com base larga e maciça que se afina conforme sobe. Mas, como ela funciona? A água acumulada exerce uma forte pressão horizontal sobre a barragem. Em resposta, o próprio peso da estrutura gera uma força descendente que é transferida diretamente para o solo. É esse equilíbrio mesmo entre pressões que permite à barragem resistir tanto ao empuxo da água quanto às forças que poderiam causar deformações ou deslizamentos. Para garantir segurança e estabilidade, a construção deve ser feita sobre um solo extremamente resistente, geralmente rochas como granito, basalto e diorito. Esses minerais possuem alta resistência à compressão, baixa permeabilidade e poucas fraturas, características essenciais para suportar o peso gigantesco da estrutura e das milhões de toneladas de água armazenadas. Barragem arco. Es construida en concreto armado con formato curvo, con a fase convexa voltada para baixo, erguida en caños estreitos y profundos, aproveita a resistencia natural en las paredes rochosas. Ela requiere un volumen menor de concreto en comparación con otras barragens. Funcionamiento. A agua ejerce presión sobre la estructura por ter formato de arco. A barragem se flexiona e transfiere essa pressão para as laterais do canhão. Construção. Rochas resistentes como granito, basalto e ígneo deben ser consideradas tanto para a base da estrutura quanto para as laterais, a fim de suportar a pressão da água. Leve em consideração também a vazão do rio, as áreas chuvosas e os níveis máximos de inundação para evitar transbordamentos. Barragem de contraforte. Uma barragem de contraforte é uma estrutura constituída por uma fina parede ou tela de concreto sustentada por uma série de contrafortes, estruturas triangulares ou inclinadas, colocadas na margem adjacente do rio. Funcionamento: parede frontal ou divisória retém a água do reservatório. Contrafortes: suportam e distribuem a pressão da água em direção à fundação. A pressão hidráulica atua na parede frontal, que a transfere para os contrafortes, os quais a distribuem para o solo. Dessa forma, a barragem permanece estável sem a necessidade de uma espessa camada de concreto. Como a geologia e a engenharia civil contribuem para a construção de barragens hidroelétricas, a geologia é um dos pilares essenciais no projeto de construção de barragens. Sem um estudo geológico adequado, uma barragem pode sofrer vazamentos, falhas estruturais, inestabilidade do solo ou até mesmo colapsar. Se
Tem que ter em conta os seguintes estudos geológicos. Primeiro, selecionar um lugar apropriado. Depois, estudar o tipo de rocha e sua resistência, a estabilidade do terreno, a presença de falhas geológicas e a erosão e alterações no fluxo dos rios. Estudo do subsolo. Estudar a resistência à pressão e ao peso das barragens. Estudar a permeabilidade da filtração de água sobre a estrutura. Capacidade que garante a estabilidade e evitar assentamentos. A plasticidade e expansão. Argilas expansivas podem deformar a estrutura. A mineralogia. Minerais que reagem com o concreto. Para garantir uma fundação segura, damos preferência a rochas duras, maciças e com poucas fraturas, como nós temos o basalto, uma rocha vulcânica extremamente resistente, o granito, de origem ígnea e muito duro, o gneiss, uma rocha metamórfica compacta e estável. Mas a avaliação não termina aí. Se a área estiver próxima a falhas geológicas, existe o risco de atividade sísmica. Por isso, os geólogos precisam tomar uma série de precauções importantes. Eles analisam a intensidade sísmica provável da região, identificam as falhas geológicas existentes, verificam se o projeto precisa incluir estruturas resistentes a terremoto e também estudam os possíveis muros de falhas para garantir que a obra permaneça segura, mesmo diante de grandes esforços. Estabilidade de taludes e reservatórios. O peso da água pode gerar deslizamentos internos. A umidade também pode causar deslizamentos de terra e outros tipos de erosão em encostas. Esses deslizamentos podem gerar ondas fortes capazes de transbordar barragens. Os seguintes fatores devem ser levados em consideração: comportamento do solo sob saturação e estabilidade da montanha. Engenharia civil. Engenharia civil é responsável por converter estudos geológicos, hidráulicos e energéticos em um projeto real, seguro e eficiente. Se a geologia define onde e como deve ser construído, a engenharia civil define como tornar isso possível. Projeto e planejamento estrutural. Os engenheiros civis escolhem o tipo de barragem e calculam suas dimensões de acordo com o local onde será construído. Altura, espessura de parede, tipo de barragem, material e volume do concreto, resistência ao peso da água, e também controle de água e desvio de rios para facilitar a construção. Os engenheiros devem fazer o seguinte: canais de desvio, túneis temporários e secadeiras, que são barreiras temporárias. As fundações e as obras de concreto são baseadas em estudos geológicos, com fundações firmes construídas para transmitir o peso ao solo. Se tem em conta escavações da massa rochosa e permeabilização do subsolo, colocação e compactação do concreto, obras hidráulicas e controle de fluxo. As construções de engenharia civil que se têm em conta são vertedouros, comportas reguladoras, canais de armazenamento, instalação de turbinas e geração de energia, segurança, a manutenção e monitoramento. Como a eletricidade é produzida? Tudo começa com a água armazenada no reservatório. Quanto mais alto esse reservatório está, maior é a energia potencial acumulada. Quando chega o momento de gerar eletricidade, essa água é liberada. Ela passa por comportas e desce por enormes tubos, chamados condutos forçados. À medida que cai, a água ganha força e velocidade, transformando sua energia potencial em energia cinética. Em seguida, essa água em alta velocidade atinge as turbinas
que funcionam como grandes hélices. O impacto faz com que elas girem rapidamente. O gerador produz electricidade. As turbinas estão conectadas a um gerador elétrico. Quando a turbina gira, o gerador transforma esse movimento em eletricidade usando campos magnéticos. A eletricidade gerada passa para transformadores que transportam a voltagem para percorrer longas distâncias. Em seguida, é distribuído para barrios, indústrias e residências. História da barragem de Itaipu. Todo projeto nasce de uma necessidade popular. Nas décadas de 1950 e 1970, o Brasil experimentou um crescimento populacional muito grande e a demanda futura de energia não seria capaz de abastecer toda a nação. Era necessário que fosse uma estrutura eficiente e econômica para um país em crescimento. Então, por que não aproveitar o recurso que o Brasil possui em abundância, que é a água? Em seguida, começaram os estudos geológicos para encontrar um grande afluente capaz de gerar uma grande quantidade de energia, com solo resistente para suportar o peso da estrutura. Após algum tempo, os estudos aprovados foram encaminhados para o sul do Brasil, no estado do Paraná, Foz do Iguaçu, no Rio Paraná. Mas havia um problema. O local ficava na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, um antigo inimigo, no século passado. Os dois países travaram uma guerra violenta, com o Paraguai tendo perdido metade de seu território e população. Chegar a um acordo seria difícil. En 1973 foi firmado un acuerdo según o cual Paraguay no investiría num único centavo e teria direito a 50% da energia gerada, o Tratado de Itaipu. En 1975 começaram as obras de construção do canal de desvio do Rio Paraná, com 2 km de extensão, 150 metros de largura e 90 metros de profundidade. A construção do canal durou 3 anos. A usina hidrelétrica foi concluída no ano 1982. Curiosidade: o nome Itaipu vem de uma pequena ilha que existia no local da construção da barragem. Em tupi-guarani significa pedra que canta. Barragem de Itaipu. Sua construção envolveu o deslocamento do curso do Rio Paraná, o sétimo maior do mundo, e a utilização de enormes quantidades de terra, rocha e concreto. A geologia foi fundamental para sua elaboração, pois está situada na bacia do Paraná, dominada por rochas basálticas extrusivas da formação Serra Geral. A barragem possui uma extensão total de 7.919 metros e uma altura máxima de 196 metros. O reservatório formado pela barragem tem uma área de aproximadamente 1.350 km². A usina hidrelétrica de Itaipu tem uma capacidade instalada de 14.000 MW. A bação do vertedouro tem uma capacidade máxima de 62.200 metros cúbicos por segundo, o que é 40 vezes superior à bação média das cataratas do Iguaçu.